Paz de Deus a todos. Queridos, sobre vários assuntos que alguns irmãos me abordam e fazem algumas perguntas para mim. Sobre isso, a gente vai chegando ao entendimento da complexidade que opera o adversário. E falando isso, não vou falar para ofender. Tem irmãos que se ofendem se eu falar que o adversário induziu o irmão a pensar daquela forma, fez o irmão agir daquela maneira. Sabe, irmãos, a gente está num embate, num combate espiritual terrível. Então, são várias situações das quais nós perdemos o controle dela, né? Eu não tenho controle das coisas, porque são fatores externos e internos que corroboram para a destruição da paz, da harmonia, da homogeneidade das coisas, do respeito e da fidelização pela santa doutrina. Essas coisas não tem como eu controlar sempre, né? Eu me esforço, mas facilmente eu posso perder o curso da minha embarcação. Por isso a minha total dependência de Cristo, do Espírito de Deus, da ajuda, da guia, da providência e de favores extras que Ele faz, que são os milagres, das quais nós não merecemos nenhum deles, né? Nem a atenção de Deus, nem tampouco o favor da cruz e também os favores extras que Ele tem feito na minha e na vida de muitos que vivem uma vida cristã, né? E tem pessoas que nem ainda vivem uma vida cristã e recebeu o favor de Deus, porque esse Deus ele é abundante demais, ele é muito maravilhoso, não há palavras que eu possa expressar na melhor conjectura dos vocábulos, né? O vocabulário mais enriquecido que eu tenta expressar Deus, eu não vou conseguir abarcar Deus. É impossível abarcar Deus no seu todo, né? Porque se eu presumir que eu consiga explicar Deus com palavras, eu não estou falando do Deus inacessível, do Deus criador, porque ele não é acessado nem visualmente, nem sondado mentalmente, porque está escrito que ele é insondável. A luz, que ele é luz também, ele é luz. Ele não é só luz, mas ele é luz. É inacessível os próprios serafins, segundo aquilo que a Bíblia nos informa, precisa estar cobertos o rosto, eles não encaram Deus. Enfim, então não dá para mim compreender. Mas este que é maravilhoso, ele faz as suas interferências pontuais e como nós fizemos um concerto com Cristo, a nossa vida foi maravilhosamente premiada ao entregá-la nas suas mãos. Então hoje Deus, ele interfere porque nós assumimos esse compromisso. Então ele nos guia em toda a verdade, ele revela a sua vontade, ele faz obras a favor e não é isso que todos gostam de ouvir, mas ele faz obras no sentido contrário do meu desejo também, tá? E isso se chama processos, das quais ele precisa por questão de amor, não que ele precise porque precisa, porque ele nada precisa, ele tem vida em si mesmo, ele é 100% autônomo, para não dizer 1000%, tá? Mas ele é afetuoso, amor ímpar, e ele dirigiu esse amor para nós, e o nosso prêmio é esse. Então, por causa desta característica, deste atributo de Deus, ele também interfere favoravelmente à minha vontade e também contrariando ela, e isso se chama assim, processos das quais ele vai operar em mim, ele vai modificar o meu ser, o meu caráter, para encaixar na forma de Cristo. Isto é muito válido considerar. Os irmãos notem o seguinte, Jó foi chamado por Deus por um homem justo, reto, sincero, enfim, alguns atributos de Jó, Deus elencou. Mas eu convido a todos para uma breve reflexão. Notem uma coisa, quando o Senhor, a gente vê lá o livro de Jó, que abre-se o diálogo entre Deus
e Satanás, percebe-se que quem toma a iniciativa do diálogo é Deus. Tá? Deus não dá esse tipo de atenção para um ser tão rebelde, certo? Que é Satanás, que se opõe a Deus diretamente, declarou guerra, né? Não é um oponente à altura, porque não há, mas declarou guerra. Então ele disse: viste meu servo Jó, e traz a relação de atributos positivos de Jó, que estão na baliza da justiça, do senso moral. Essas coisas todas Deus traz e lança em rosto de Satanás, porque sendo Jó uma criatura nascida aos moldes, né, da trinca de Adão, da queda de Adão, então herdando o pecado e a corrupção de Adão, quem é este que tem tais atributos louváveis que Deus elegeu, elencou, e deve ter tido um prazer de falar em rosto de Satanás, né? Numa terra onde você domina pelo pecado, corrompeu a minha geração, a minha criação, então minhas criaturas caídas agora aí, tenho este Jó aí, né? A grosso modo, ele lançou em rosto e Satanás ficou enfurecido, né? Logo, meus irmãos conhecem a história, ele falou que Jó era tudo isso porque Deus abençoou, Deus prosperou, Deus deu tudo, mas arranca para você ver, tira tudo dele para você ver como é que é. Mas o Senhor estava num propósito muito mais superior, né? Os irmãos podem ver pelo desdenho que Deus tem por Satanás, pelo desprezo que ele tem por ele. Veja bem, de onde vem Satanás? O Senhor Deus não sabia, irmãos? Claro que sabia. É a mesma pergunta que ele fez para Adão. Aonde você está, Adão? Só que Deus não sabia que de onde Deus está, onde Adão está? Claro que sabia. Deus é onisciente, né? É um atributo único de Deus, é a onisciência. Então, ele sabia onde estava Adão, como ele sabia de onde vinha Satanás, mas ele queria a abertura de um diálogo. Então, desprezando a inteligência de Satanás, porque Deus não é inteligente, ele é algo muito superior a isso. Não existe uma palavra para me dizer que Deus é sábio. Não, ele é o autor e o professor da sabedoria. Toda a sabedoria que eu conheço, Deus é muito superior, ele transcende a sabedoria. Não dá para mim classificar Deus dentro de um vocábulo humano. Nenhuma palavra consegue explicar Deus, né? Enquadrar Deus dentro de um conceito. Então Deus transcende a sabedoria. Então ele apenas pegou Satanás ali pela psicologia reversa, podemos assim dizer, né? Fez Satanás chegar onde ele queria, que era direcionar Satanás contra Jó. Por que Deus fez isso? Porque Jó, queridos, se os irmãos notarem, por mais que ele tinha esses atributos justos, Jó não era perfeito, certo? Perfeito só existe um, que é Jesus Cristo. Então a todo homem cabe aperfeiçoamento, inclusive em Jó. Ele é um herói da fé? Sim. Como Abraão, como Davi, como Jacó, como Josué, como Daniel, enfim, todos esses, como Gideão, todos esses não são heróis da fé? Sim. Eles são perfeitos? Não. Todos caídos, todos caíram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. Com este ponto bem esclarecido, Jó está dentro do catálogo de homens caídos. Portanto, cabe nele aperfeiçoamento, ainda que ele era melhor do que, bem dizer, todos daquela cidade, daquela terra, mas cabe a ele aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento veio por causa do amor de Deus por Jó, um homem vivendo numa terra dessa. Ele defende a justiça, o senso moral, o caráter moral, a lei de Deus. Ele reconhece a existência de um Deus que não se apresentou visualmente para ele. Então essas coisas faz com que Deus atue com reciprocidade. Por isso que quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais sentimos Deus na nossa vida, né? Porque Ele tem prazer na reciprocidade, porque amor é reciprocidade. Irmãos, então, é o que Ele fez com Jó. Está escrito que Deus não tenta ninguém e por ninguém é tentado, certo? Precisava trabalhar em Jó um aspecto novo, tá? Que foge àquele entendimento que a gente sempre ouve falar de Jó. Jó é uma pessoa top,
topíssima, topíssima, irmão. Porém, cabe aperfeiçoamento como cabe em qualquer um. O melhor homem, a melhor mulher que você conhece, cabe nela um processo de aperfeiçoamento. Só que existe uma natureza que, um sintoma, não é natureza, é um sintoma que acontece com todos, principalmente com os melhores. Os melhores param de enxergar em si mesmos os próprios defeitos, porque ele fica muito além, tá, na escala de comparativo com outros. Ele está melhor, né, produz frutos com mais qualidade do que a grande maioria. Então, o adversário, como ele é oportunista, ele massageia o ego desta pessoa. Mesmo ele sendo justo, ele começa a ficar cego em si mesmo. É fato. Jó não percebia isso, sabe por que não percebia? Os irmãos percebem bem. Ele aceitava as primeiras cadeiras, ele aconselhava desde o jovem até o velho. Uns tiravam o chapéu, outros tampavam a boca e cediam a primeira cadeira para que ele falasse, ele hablasse, ele parlasse. Então, ele desfrutava disso, ele tinha gozo nisso. Com isso, irmãos, Jó, você vê um traço característico deste pensamento que eu trago nesse assunto, salvo engano, em 16 ou 17 de Jó, em que ele faz uma oração, onde ele cita certos atributos pessoais das quais ele se vale diante de um contraponto a Deus, indagando Deus, né? De que ele diz que ele é o pai do órfão, ele foi o pai do órfão, né? O esposo da viúva, o pão do faminto, enfim. O pé do coxo, o olho do cego, eu não sei quais conceitos, não lembro todos, mas ele elenca alguns. E depois ele fala que na mão dele não há sangue, não há violência. E que a oração dele é justíssima. Os irmãos vejam bem, não há nenhum homem que pode presumir de si mesmo diante de Deus, que Deus sim é a fonte, a baliza da justiça, que o seu trono é fundamentado em justiça. Mas o homem não é justo em si mesmo. Está escrito, salvo engano, não sei se é Oséias quem disse, que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Então não há como eu classificar o melhor dos homens como sendo justo por causa das obras. Eu, você, nós que estamos em Cristo, que renascemos nova criatura, pela ressurreição de Cristo fomos ressuscitados nele, seremos também para um novo corpo, mas renascemos uma nova criatura, tanto da água como do Espírito. Nossa justiça não provém de nós mesmos, somos justos em Cristo, no mérito dele. Ele comprou justiça e nos fez justos, certo? Ele quitou a dívida e falou, está pago. Então a dívida dele está quitada, mas quem quitou não foi nós, foi ele. Então não há nenhum ser humano que pode presumir de si mesmo, e ele elencou vários atributos dele, que são louváveis, e ainda assim diz que não tinha violência nas mãos, ou seja, ele não fazia mal a ninguém, e que a oração dele, segundo o conceito dele, era justíssima. Isso é presumir de si só. Então eu peço a todos que refaçam uma leitura sobre Jó. Qual é o conceito que vocês têm? Eu trazendo esses argumentos, lembrando que isso é um ponto de vista meu, e que eu não sou o dono da verdade e da absoluta verdade, sendo totalitário, não. Mas, na verdade, é só uma reflexão para a gente repensar. Então, esse Jó, que os irmãos às vezes exortam como um herói, tá? E tem uma exortação, essa sim eu faço uma crítica, tá bom? E não estou dizendo que não é Deus quem falou na boca dos irmãos, mas a escolha do verso e do capítulo, ela traz também uma intenção, né, de defender a teologia da prosperidade, de prender o povo dentro da igreja na base da troca das promessas, né, que Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus tem poder, Deus faz isso, a gente sabe que Ele faz, mas eu não posso estar buscando Deus apenas pela troca, ou pelo que Ele é um doador de dádivas, porque Ele é um Deus provedor, e isso tudo Ele é. O problema nunca está nele, está em mim. O que me motiva a buscá-lo? Qual é o interesse que eu tenho na pessoa de Deus? Tá? E é isso que precisa ser mudado em mim, porque Deus é imutável, Ele é perfeito, não cabe aperfeiçoamento. Ele permanece sendo o que é, Ele desde a eternidade irá para a eternidade. Até eu sempre brinco com alguns irmãos, falo, Deus não aprende nada.
O irmão às vezes toma um choque, né? Porque parece que é uma falta de capacidade não aprender nada, né? Não, porque é um atributo único de Deus, não há nada para ele aprender, certo? É por isso que ele não aprende, porque não há nada, não pode ser aperfeiçoado, porque não se aperfeiçoa a perfeição, não cabe aperfeiçoamento nele, cabe em nós. Então, nesse processo de Jó, peço que os irmãos reflitam, não precisa concordar comigo, mas reflitam sobre isso. Então Jó, naquele momento, ele fazia das suas palavras a sua prerrogativa de justiça, ele queria se justificar, e isso já é um conceito equivocado. Mediante Deus eu não me justifico, eu assumo o meu erro o tempo todo, porque como falava o nosso saudoso e querido irmão Hermelindo de Cabriúva, né, ele brincava ainda, né, falava, quando não é acerta é Deus, quando erra é nós, e ele está coberto de razão, porque Deus é incapaz de errar, e eu sou incapaz de acertar. Então tá certo, quando erra é eu, quando acerta é Deus. Trazendo esse contexto, os irmãos podem ler lá a escritura, o livro de Jó, vai encontrar o último dos amigos, que me foge o nome agora, irmãos, e é o mais novo, e até ele introduz a sua fala dizendo que ele respeitou a fala, as palavras da sabedoria, a voz da sabedoria, que eram os mais velhos, tanto os amigos de Jó como o próprio Jó. Então ele aguardou que todos argumentassem para ele abrir então a boca e falar, né? Você vê nisso um capricho, um zelo de respeitar os mais velhos, enfim, isso é louvável também. Mas quando ele abre a boca, ele abre com muita coerência. E ele vai até o final. Salvo engano, esse não faz parte dos três. Ele fala com justiça. E Deus não cobra aquele sacrifício final de 42 de Jó para incluir o perdão sobre ele, porque ele não está incluso nessa história, se eu não me engano. Irmãos, e ao final de ele falar, os irmãos vão notar que o livro de Jó todinho, ele é visitado por um silêncio de Deus, um silêncio ensurdecedor de Deus. Deus não fala com Jó, não responde Jó, mas abre o diálogo, salvo engano, em 39, e pergunta onde Jó estava, enquanto ele enchia os céus com a sua glória, e discorre falando de feitos que só Deus é capaz de fazer, sendo o nosso Deus o Criador de todas as coisas. E quando ele traz Jó para uma conversa nivelada, Jó percebe que ele não tem nível para conversar com Deus. Isso é fato, né? A gente não tem, porque nós somos criação e ele é o Criador. Somos a criatura e ele o Criador. Como é que nós vamos ter argumentos para debater a altura com Deus? Não existe. Até um homem como Jó, ou excelente como Daniel, não temos. Do melhor homem que já existiu, é apenas um cisco, irmão, um vapor, é uma poeira diante de Deus, certo? Com isso eu creio que os irmãos vão concordar comigo. Então, mediante a isso, Jó é trazido para essa conversa, e em alguns versos ali ele fala, né, que cessaram-se as palavras, porque ele falava daquilo que ele não sabia, né? Ele estava argumentando daquilo que ele não entendia, né? E que então cessam as suas palavras, e ele tampava a própria boca, porque ele diz depois, eu te conhecia de ouvido, agora eu te vejo. O que ele quis dizer? Eu só ouvia falar de ti. O meu conceito de Deus era de alguém que ouviu alguma coisa, ou seja, né, dos sentidos que temos, né, o ouvir, ainda que te dá de você entender algo, mas o melhor é o visual, né? A gente temos o tato, o olfato, o paladar, o visual, o ouvido, enfim, o melhor deles é o visual para você realmente identificar. Eu vi, né? Você pode falar, eu vi, eu sei como é porque eu vi, né? Não me contaram, eu vi. É diferente, né? Me contar sobre Deus e eu ver Deus, hipoteticamente falando, não é que ele viu visualmente, mas ele melhorou a percepção de Deus. Agora eu vejo com mais clareza, né? Aumentou-se a percepção dele, Deus se revelou mais para ele, né? E aí ele mudou, parou de presumir de si mesmo, que havia nele toda essa justiça, esse estofo de justiça, este peso de justiça. E nisso Jó foi transformado num segundo Jó muito melhor do que o primeiro.
porque ele sofreu um processo, segundo a Bíblia, o mais doloroso que nós vemos. Temos que reconhecer que este foi um trabalho pessoal de Deus, né? E quem é que estava a serviço de Deus? Muitos vão até dizer, não, irmão, não pode falar um negócio desse. Quem que estava a serviço de Deus? O Senhor falou, vai-te, Satanás, toca nos bens, toca na carne, mas não toca na alma. Então, se os irmãos forem ver, teve uma ordem, vá, o Senhor mandou ele ir. Então, alguém pode dizer, pô, Deus não vai mandar o adversário na minha vida, Deus mandou o adversário embora da minha vida. Não, querido, o Senhor manda embora e o Senhor manda para dentro também. E Ele manda para mover contra nós alguns obstáculos para que nós cresçamos, fortaleçamos, sofrendo o processo, aprendamos também, como Jó aprendeu, tá? E aprendeu maravilhosamente que recebeu a benção multiplicada, né? Porque Deus, na verdade, Ele tem prazer em nós alegre, glorificando. Ele é Pai, Ele não tem prazer em castigar-nos, mas sabe que se castigar, Ele vai produzir em nós um processo de transformação. E nisto, Ele não poupou o próprio Filho por causa do objetivo final, que era quitar a dívida nossa e salvar a nossa alma, quanto mais nós, né? Se Ele não poupou o próprio Filho, que dirá nós? Que Ele não poupará para fazer passar por processos das quais, do outro lado, se nós atravessarmos, sairemos mais fortalecidos, com outras características e com um crescimento muito valioso. Deus abençoe a todos. Me veio esse sentimento e eu quis deixar aqui registrado neste vídeo. Deus abençoe a todos, saudações cristãs e ósculo santo da caridade na face de todos. Amém.